E quem diria que a enchente vinda um dia, de repente, iria te arrebatar? Estão meus braços vazios, vazios como 2 rios que te embalaram para o mar. Iremos juntos, a partir de agora, relembrar momentos dramáticos que envolveram a população de Tubarão. A cidade viveu traumas incríveis, causados por cenas jamais imaginadas por sua população, que agora fazem parte desta lembrança. A pacata cidade sulina ficou semi-morta. Uma cidade construída com todo carinho. A cidade azul, de povo bonito, crianças saudáveis, Tubarão de turismo, de indústrias, de jovens alegres. Era só desolação. Onde o jovem, já sem família, esperava um amigo. Nada mais se podia fazer na abalada Tubarão. Só restava ao povo de Santa Catarina e do Brasil se unir para levantar aquela que era a mais bela cidade sulina do estado. Nada poderia ficar como estava. Tudo deveria ser reconstruído. Iria custar muito. Talvez 10 ou mais anos. Muitos não voltaram mais. Milhares de pessoas saíram sem poder olhar para trás, escorraçadas pelas águas ameaçadoras e pelo medo. Quando Tubarão voltou a viver, outra população estava ali. Apenas uma parte dos moradores antigos ficou para contar histórias daqueles dias e noites terríveis em que a morte rondava sobre a velha cidade. O mês começou com muito calor, fenômeno popularmente conhecido por mormaço. Praticamente em todas as tardes ocorriam fortes e rápidas enxurradas. O solo permanecia encharcado, com grande evaporação, e os lençóis freáticos acumulados. Neste dia, sexta-feira, as chuvas da tarde foram mais intensas nos costões da serra, fazendo com que o rio aumentasse sensivelmente seu volume, alagando as áreas mais baixas. A Vila Presidente Médici foi o primeiro bairro a ser atingido. No sábado, a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros haviam se mobilizado para socorrer a população dos bairros alagados, deslocando-a para abrigos mais elevados, em alerta, mas sem pânico. Assim se encontrava Tubarão. A Rádio Tubá prestava serviço de informações, alertando a população do perigo e pedindo calma. As escolas dispensavam os alunos. Os campos estavam submersos. À tarde, a chuva caía forte e densa. O rio crescia rapidamente, ameaçando transbordar ao longo do trecho que percorre a cidade. Os desabrigados aumentavam de tal forma que os veículos da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros e da 3ª Companhia de Infantaria não conseguiam atender a todos. Pessoas comuns e empresas se empenharam a prestar auxílio. Lanchas colocaram-se à disposição. O Morro da Catedral e outras partes mais altas tornaram-se refúgio dos que haviam sido desabrigados ou daqueles que temiam a ameaça da inundação maior. Os moradores da parte média da cidade limitavam-se em levantar os móveis e utensílios, levando o mínimo necessário na procura de abrigo nos lugares mais altos. Os animais também se deslocavam para os morros. Duvidando que a água fosse além do que estava vendo,
algumas famílias permaneceram em suas casas. Enchente igual, Tubarão jamais tinha passado. A ponte Pêncil, de frente à Unisul, foi tragada. Neste momento, uma multidão curiosa e apreensiva olhava das margens o rio que subia rapidamente. Naquele instante, aumentava o perigo e as pessoas que ali estavam previam uma tragédia. E foi neste momento que a cidade foi tomada pelas águas. Primeiro o centro, o bairro Oficinas, a margem esquerda, e lugares mais baixos foram tomados por lâminas de água que variavam de 20 centímetros a 1 metro aproximadamente. A chuva continuava forte e muito vento leste. O diretor da Rádio Tubá, Sérgio Custódio, e o repórter Álvaro Lopes Vieira foram até Orleans a fim de ver o comportamento do rio. A chuva nos costões da Serra Geral era algo impressionante. Transmitiram notícias diretas para a emissora, prevenindo que a cidade ia ser inundada dentro de 1 hora. Durante todo o sábado, a rádio manteve dedicação exclusiva sobre o assunto. Tendo em vista o acúmulo de desabrigados no Morro da Catedral, onde se localizava o prédio da emissora, e dentro do qual se formava um aglomerado de angustiados flagelados, muitos usavam os microfones para, pessoalmente, transmitir recados aparentes ou dar informações, formando-se um vai e vem contínuo, um alvoroço de vozes angustiadas. Através de um pedido do comandante da 3ª Companhia, a emissora acusada de estar promovendo sensacionalismo foi proibida de dar informações sobre a enchente. A Rádio Tubá passou então a irradiar músicas clássicas. Foi uma noite de temor e ansiedade. Serviços como telefones, energia e água não funcionavam, mas assim mesmo continuaram durante a noite muitas fugas desesperadas, principalmente dos incrédulos que durante o dia não admitiam que as águas subissem além daquele nível. O temporal vinha do leste. Nesse dia não se registrou nenhuma morte e nem casas destruídas. Neste mesmo dia, o prefeito da época, Irmoto Ferchucci, decretou estado de calamidade pública em todo o município de Tubarão. O dia amanheceu mais calmo. O nível do rio estava estabilizado. Os bairros continuavam alagados. As famílias que se sentiram ameaçadas no sábado à noite procuraram abrigo em lugares mais altos. A esperança do povo tubaronense era de que as águas baixassem. E isso aconteceu. Os corajosos voltaram às suas casas tentando colocar as coisas em ordem, já que as águas do rio haviam baixado consideravelmente. A chuva voltou com a mesma intensidade da noite anterior. Antes de escurecer, o prefeito e o vigário e outras autoridades de Lauro Miller tentaram avisar que os rios se avolumaram tão assustadoramente que era impossível descrevê-los. Por onde passavam, iam arrebatando com tudo. Os apelos eram para que a população das áreas baixas fugissem sem demora antes que fossem tragadas. O Major Varela, da 3ª Companhia de Infantaria, enviou equipes em caminhões para percorrer a cidade e avisar o povo para abandonar suas casas e procurar lugares mais altos. Muitos passaram a noite e acordaram com o pé na água. Não tinham mais saídas. Houve fugas desesperadas. A solução era subir no forro da casa e deste para o telhado. Na tentativa de se salvar, alguns morreram. E outros foram levados junto com suas casas.
chuva continuava intensa. A cidade alagada, águas subindo e destruindo. Um único helicóptero fazia o trabalho de salvamento. Sobrevoava sobre um vasto lençol movediço sobre as casas, cujos tetos apareciam. Agitavam-se desesperadamente panos de todas as cores, camisas, vestidos, papel, qualquer objeto que denunciasse angustiadas presenças. Pequenas canoas movidas a remo transportavam pessoas que estavam nos telhados das casas para lugares mais altos. Os que ali ficavam imploravam clemência de Deus. Abraçavam-se aos familiares, arrependiam-se de suas faltas, atos de quem se despede deste mundo que estava prestes a acabar. Campo de refugiados, assim ficou o pátio da catedral. Crianças, velhos, mulheres e homens entregues à fome. Todos se sentiam pequenos e impotentes perante as forças superiores. Em meio a tanta desgraça, ninguém sabia mais o que era rio e o que era campo. Os agricultores que moravam nas partes mais baixas limitavam-se a olhar a tragédia. A água levou o sustento de centenas de famílias. As plantações foram totalmente destruídas. A água estava baixando. 1 centímetro, outro, depois outro, e a esperança começou a reacender. Horas depois, já se percebia que o perigo havia passado. Tudo fora arrasado. Começou, então, a busca. Sem direção ainda, os poucos que se encontravam abraçavam-se emocionados por terem sobrevivido a tão cruel pesadelo. O sol voltou a despertar na Cidade Azul. Devagar, todos iam se encontrando em meio à felicidade e o impacto da perda de entes queridos. Triste saber que a bela e nova cidade sulina tinha sido capa e assunto dos mais diversos meios de comunicação por causa da tragédia das águas. Tão linda, tão rica, não sabia ela que iria se tornar uma cidade fantasma. Os moradores desceram os morros dos seus abrigos e foram às suas residências, que não mais existiam ou entulhadas de lodo. Mas havia um grande bem que ainda lhes restava: o encontro com o desaparecido. Este foi o consolo de muitos tubaronenses. Mas, em meio a tanta desgraça, os responsáveis pela segurança agiram imediatamente. Comando militar, poderes públicos, forças auxiliares e muitos, mas muitos voluntários começaram a reconstrução. Da lama que ficou, fabricaremos os tijolos para reconstruir nossa cidade ainda mais azul. Perdemos lares, parentes e amigos, mas não perdemos a coragem de reconstruir Tubarão. Encorajados por ânimo coletivo, a reconstrução iniciou pela limpeza. Mais de 1 milhão de metros cúbicos de lodo havia se depositado na cidade. A falta d'água era a maior dificuldade. O serviço de abastecimento estava danificado. Muita coisa apodreceu ou se deteriorou. Homens e máquinas de municípios vizinhos foram enviados para ajudar. O DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, hoje extinto, foi o órgão que mais prestou serviços a Tubarão. O então presidente Geisel sugeriu ao governador da época, Colombo Salles, que conduzisse uma campanha capaz de levantar o ânimo da população castigada. O prefeito Irmoto teve sua prefeitura totalmente desestruturada. A enchente arrasou tudo. Irmoto começou então a buscar recursos para reerguer a Cidade Azul. Nos primeiros dias começaram a chegar suprimentos alimentícios, remédios e roupas. A cada instante chegava mais e mais contribuição.
Eram veículos abarrotados, que traziam suprimentos de todos os lugares brasileiros e de outros países também. Esta solidariedade atingiu todos os níveis sociais, desde o presidente da República até o mais humilde dos cidadãos. No dia 27 de março, iniciou-se um cadastramento da população, visando a distribuição de alimentos e outras necessidades. Começada a reconstrução, e todos com a esperança de que dias melhores iriam chegar, era hora de saber a real situação de Tubarão. Na época, a cidade tinha 70.000 habitantes e 12.000 residências. A tragédia deixou 60.000 desabrigados e 3.000 casas destruídas. Mas o triste foi saber que 30 anos após esta tragédia, ainda não sabemos ao certo o número das vítimas. Entre as informações desencontradas, oficialmente foram registradas 199 mortes. Estas informações não conseguiram desanimar o povo. Para encorajar uns aos outros, faixas e cartazes foram colocados pela cidade com os seguintes dizeres: Hoje tu nos traz ajuda e te receberemos com lama. Um dia, se Deus quiser, te receberemos com flores. Um ano se passou, 10 anos se passaram. E hoje, 30 anos depois, Tubarão te recebe. Assim,